Bom dia a todos, bom dia os internos, bom dia Gabriel, nosso residente da nefrologia, demais professores aqui, Adriana, professor Antônio Alberto, obrigada pelo convite. Eu sei que hoje é um dia atípico, né, por conta desse feriado aí no meio da semana, mas se for preciso eu posso repetir a aula também, viu, professor? Então vamos lá para o desafio hoje de a gente trazer um pouco da evidência que a gente tem na literatura sobre que intervenção dentro desses pacientes com doença renal crônica, aí aqui eu objetivei doença renal crônica em tratamento conservador, né? Não é aquele paciente que está em diálise, e que evidências eu tenho na literatura de determinadas intervenções podem vir a reduzir esses eventos que o professor chamou a atenção. Então a gente vai nessa agenda de hoje trazer um pouco da definição do conceito e do diagnóstico, dos estágios da doença renal crônica, a estratificação de risco que a gente tem hoje em dia, a epidemiologia, a etiologia da DRC, fatores de risco que estão associados à progressão da DRC e evidências de tratamento com impacto na redução dessa progressão e as conclusões. Como é que eu vou? Aqui? Ah, certo. O que é a DRC? Né? Trazendo a definição do que a gente tem hoje em dia do nosso protocolo clínico de linhas de cuidado, publicado no site do Ministério da Saúde, tá? E utilizado também como definição oficial, tanto nos consensos de nefrologia nacionais e internacionais, é que a DRC são anormalidades estruturais ou funcionais que persistem no rim por mais de 3 meses, com impacto à saúde ou à taxa de filtração glomerular, levando a uma taxa de filtração glomerular menor do que 60 ml por minuto. É uma doença de curso prolongado, na maior parte do tempo com evolução assintomática, e que apresenta repercussões sistêmicas, sendo considerado um grande problema de saúde pública. Quanto menor é a taxa de filtração glomerular, menor é a qualidade de vida, maior é o risco de morbimortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas, e maior é a evolução para a DRC terminal. Por isso, nesses casos, os pacientes necessitam de terapia renal, muitas vezes substitutiva, quando chegam à DRC avançada, e é importante saber que o Sistema Único de Saúde oferece todas as modalidades de terapia renal substitutiva para aquele paciente que chega com a DRC avançada. O diagnóstico, né? Então, os achados precisam estar por mais de 3 meses com uma taxa de filtração menor do que 60. Para aqueles que têm uma taxa de filtração maior do que 60, precisa ter uma alteração estrutural ou no exame, que seria albuminúria ou proteinúria, hematúria, distúrbio hidroeletrolítico, alterações histológicas por biópsias ou alterações estruturais anatômicas por exames de imagem, ou um paciente que não tem nada daquilo, mas que tem um antecedente de que já foi submetido a um transplante renal. Tá? Lembrar que a gente considera como a albuminúria, a gente tem várias formas de aferir essa albuminúria. A gente pode ter uma amostra isolada de urina, que a gente considera acima de 17 miligramas por litro como albuminúria presente. A amostra de 24 horas, né, que quando passa de 30 miligramas, na verdade, a gente classifica até 300 micro e acima de 300 macroalbuminúria, ou a gente pode utilizar a amostra isolada de urina e a relação, quando é abaixo de 30, não tem, né, entre 30 e 300 microalbuminúria ou macroalbuminúria. Isso vocês já têm bem em mente. Essa é a classificação que a gente tem dos estágios da doença renal crônica. Lembrar que a gente só considera a doença renal crônica clearance abaixo de 60 ou acima de 60 se tiver uma das alterações que a gente encontrou. Distúrbio eletrolítico, alterações no sumário de urina, antecedentes de transplante renal, ok? E essa é a estratificação de risco que a gente utiliza para os pacientes com doença renal crônica, levando em consideração o estágio da doença renal crônica associado à presença de albuminúria. Então, essa estratificação de risco, a gente já sabe que quanto menor a taxa de filtração glomerular, se correlaciona com a elevação do risco de evento cardiovascular,
provável necessidade de terapia renal substitutiva e aumento de mortalidade. Tanto mortalidade cardiovascular como mortalidade por todas as causas. Então, quando a gente correlaciona, se vocês pegarem o clearance menor do que 60, então, já é um risco moderado, mesmo que ele não tenha albuminúria, e claro, quando ele começa a ter microalbuminúria, o risco vai aumentando, até se ele tiver macroalbuminúria, mesmo com o clearance de 60, ele já entra no alto risco. Então, só chamando a atenção, os quadrados vermelhos são alto risco, moderado risco e ausência de risco, né, que é o verde. A epidemiologia no Brasil, a prevalência da doença renal crônica, aqui foi uma coorte que eu peguei no estudo de saúde coletiva de 2017. A gente vê que a prevalência, a depender do que tipo de diagnóstico que eu levo em consideração, se eu levo em consideração uma proteinúria, se eu levo em consideração realização da creatinina sérica, uma única dosagem, duas únicas dosagens, se eu levo em consideração a taxa de filtração glomerular, mas a prevalência de doença renal crônica nessas coortes brasileiras aqui oscilam aí entre 8% a 12%. Então essa é mais ou menos a prevalência de doença renal crônica na população brasileira, que mais ou menos é muito parecida com a prevalência no mundo. Tá? Aqui é uma coortes estrangeiras, né? África, Índia, Chile, Japão, Austrália, Estados Unidos, oscilam aí entre 6% e 11%, mais ou menos. Então essa é a prevalência de doença renal crônica, levando em consideração aquele conceito, que é um conceito mundial, tá? Como a gente falou. E claro, nessa mesma coorte que eu apresentei a vocês aqui, essas prevalências, nessa distribuição, a gente vê que a prevalência, aqui são aqueles mesmos estudos internacionais, quanto maior é a circunferência, maior é o N populacional que contribuiu para essa análise. E a gente vê que realmente a prevalência da DRC está nessa faixa etária aqui, né? Entre 50 e 65 anos. A maioria dos pacientes nessas coortes. Tá certo? No mundo, essa publicação do Lancet de 2020, né, foi feito um corte transversal no mundo todo e se viu que a prevalência, na verdade, foram avaliados quase 700 milhões de pacientes, considerada a segunda causa de morte no mundo, a doença renal crônica, e a gente vê que aqui são número de pacientes que vivem com a doença por ano, entendeu? Então vocês vejam que aqui toda a América Latina e o Brasil está incluso aqui numa prevalência moderada a alta de pacientes, são número de pacientes que convivem com a doença por ano, tá? Claro, a maioria desses pacientes estão em classes sociais desprivilegiadas, tá? Aqui é uma divisão por classe social e a gente vê que a maior prevalência desses pacientes, infelizmente, estão numa classe social desprovida de recursos financeiros capazes de garantir a eles uma assistência mais adequada e um monitoramento melhor dessa doença. E aqui eu trouxe um pouco das etiologias mais frequentes da DRC, que é a hipertensão, que é o diabetes, que são as glomerulonefrites, as doenças vasculares isquêmicas crônicas, as litíases, as infecções, levando a pielonefrite crônica, as doenças císticas, que podem, na maioria das vezes, ter natureza genética, as tubulopatias, aqui eu incluo também doenças por drogas, né? A gota, o uso inadvertido de várias outras drogas que a gente já pode até ter discutido aqui muitas vezes, e as doenças de depósito, que também muitas vezes são doenças genéticas. Os fatores de risco que estão associados à progressão da DRC, eu começo trazendo esse estudo, essa revisão sistemática publicada em 2016, em que de 40 estudos com quase 320 mil pacientes com DRC em várias escalas de DRC1 a DRC5, a gente vê que a idade, o sexo masculino, tá? A idade, a proteinúria e o diabetes são grandes fatores de risco para a progressão da DRC. E aqui vocês já vão assimilando que dos fatores de risco que eu vou apresentando, a gente depois vai à busca na literatura se a gente tem alguma evidência de que eu possa intervir nesse fator de risco. É claro que idade e gênero a gente não tem como
intervir, né? Obesidade hoje em dia tem sido também um fator de risco para a DRC. Dessa publicação de 2019, com 2.700 pacientes que tinham uma DRC estágio 5, a DRC estágio 3, né, cuja uma coorte com uma idade bem ampla, entre 20 e 75 anos, ao dividir os pacientes com IMC maior do que 25 e cujo endpoint era a redução, mais de 50% da redução da taxa de filtração glomerular, ou a DRC terminal. DRC terminal é aquele paciente que tem clírice menor do que 15, ou aquele paciente que já precisa entrar na diálise, ou aquele paciente que já tem indicação de fazer um transplante. Esse é a DRC avançada, a DRC terminal. Então a gente vê que nos pacientes com IMC maior do que 25, isso foi mais prevalente nessa população. Não importando o estágio da DRC, tá? DRC estágio 3, 4, 5 ou entre 4 e 5, sempre ter um IMC maior do que 25, que é essa linha mais escura, sempre mostrou, independente do estágio da DRC, maior progressão para a DRC terminal. E também nessa coorte, sexo masculino, aqui foi... A imagem está ruim, agora eu não me lembro, pessoal. Diabetes e não diabéticos. Não sei se eu estou vendo aqui female, se era mulheres. Tanto em homens quanto em mulheres, com IMC mais elevado, tá? Você via maior progressão, assim como diabéticos e não diabéticos. Obrigada. Eu estou péssima também vendo aqui. Hipertensão. Bom, hipertensão é um grande fator de risco associado à progressão da DRC. Tá? Nesse estudo que eu trouxe aqui, com quase 1.000 pacientes, né, que tinham já uma taxa de filtração glomerular menor do que 30, então já eram pacientes com DRC estágio 4 para 5, né, cujo endpoint era evento cardiovascular, DRC terminal ou morte por qualquer causa, com follow-up médio de 3 anos, a gente vê que nos quartis de pressão arterial sistólica, maior do que 140, maior do que 157, na sistólica ou na diastólica, você já tinha, mesmo ajustado para várias variáveis aqui, mesmo após ajustes estatísticos para várias variáveis que estão descritas aqui, você vê que mantém um aumento, o hazard ratio tem um aumento da razão de risco para um desses endpoints, certo? Então, hipertensão é um fator de progressão da doença renal crônica. A raça, né? Esse estudo é publicado no CEJASN de 2018, tá? Em pacientes diabéticos, 63 anos, com follow-up de 4,7 anos, a gente vê que tinham 2.000 pacientes negros, 6.000 pacientes brancos. A gente vê, sim, que a incidência de CKD, ou seja, o diagnóstico de DRC, admitindo um daqueles critérios que a gente já sabe qual é o critério de DRC, sim, foi muito mais frequente na raça negra do que na raça branca. Além disso, né, dessa outra coorte de um grande estudo populacional muito conhecido nosso, já uma coorte muito bem estudada nos Estados Unidos, né, para vários monitoramentos de eventos cardiovasculares, a gente vê que nessa população também, né, uma coorte de pacientes, 6.900 pacientes que já eram obesos, né, e que já tinham, ou o critério de obesidade vinha pelo IMC elevado ou por um aumento da cicatriz abdominal, a gente vê que a prevalência de DRC era maior, principalmente em hispânicos, né, americanos, mexicanos, ou não hispânicos negros, nessa população americana. A anemia. A anemia, a gente sabe que a fisiopatologia na doença renal crônica tem uma fisiopatologia muito ampla. Vai desde a perda de parênquima renal funcionante com redução da síntese de eritropoetina, como também acúmulo de toxinas urêmicas que geram um estado inflamatório e a produção de hepcidina com redução da absorção de ferro. Então, tudo isso
tem implicação na eritropoiese, e a gente sabe que a anemia também é um fator de progressão da doença renal crônica nesses pacientes. Nessa revisão sistemática de 190 estudos, com coortes que variavam de 50 a 1 milhão de pacientes, cujo endpoint era pacientes que tinham chegado a uma DRC terminal ou dobrar a creatinina, né, 100% de aumento da creatinina, e a gente vê que sim, a presença de anemia esteve associada com maior hospitalização nesses pacientes, com maior eventos cardiovasculares, né, eventos cardiovasculares graves, que são os MACEs, e progressão da DRC. Então vocês vejam que para cada aumento da hemoglobina em 1 grama por decilitro, você reduzia em 15% a presença da maioria desses eventos. Os distúrbios do metabolismo mineral, que é outra síndrome clínica muito prevalente na DRC. A gente sabe que pela perda do parênquima renal funcionante, você tem redução da síntese de 1,25, vitamina D, que isso influencia o hiperparatiroidismo, assim como o acúmulo crônico e a retenção crônica de ferro por uma perda do parênquima renal também estimula o hiperparatiroidismo, e tanto a elevação do PTH, como hoje em dia mais fortemente a elevação de fósforo, né, a hiperfosfatemia, e não só a elevação de fósforo, o acúmulo de fósforo, né, como medir esse acúmulo de fósforo, é que a gente ainda não tem, mas a gente tem a sensação de que o acúmulo é muito mais importante do que a fosfatemia. São fatores muito prevalentes nessa população, e sim, a gente tem já indícios de que eu não consegui o artigo para pegar algum gráfico, mas que o fósforo sérico tem impacto nessa progressão, ou seja, a cada 1 miligrama por decilitro de aumento no fósforo sérico, nessa coorte aqui de meta-análise de quase 25 mil pacientes, está associado sim, é um fator de risco independente para insuficiência renal. Insuficiência renal é você ter DRCT ou você duplicar a creatinina, tá certo? E essa coorte bem novinha, essa publicação nova que eu trouxe aqui de 2020, né, uma coorte grande de pacientes com e sem diabéticos, 3 mil pacientes, em que se foram atrás de realmente verificar fatores de risco para a progressão da DRC, um grande estudo populacional, e cujos objetivos eram ver queda do taxa de filtração glomerular ou insuficiência renal terminal, né? E o que é que ele viu? Que nos diabéticos e nos não diabéticos tem os seus fatores de riscos próprios, né? Nos não diabéticos, a hemoglobina foi um fator de risco para a progressão, a acidose metabólica, a fosfatemia, tá? E os não diabéticos, né, que chamam a atenção, a hemoglobina glicada, ou seja, você não está com sua glicemia bem controlada, alguns outros marcadores inflamatórios, mas existem marcadores que são comuns às duas populações, como o NGAL, que é um marcador de lesão tubular, a raça foi um marcador para os diabéticos e não diabéticos, e a proteinúria, que é a razão albumina creatinina na amostra isolada de urina, assim como o nosso BNP. Foi um marcador de progressão nas duas coortes. Eu trago aqui também o conceito de que lesão renal aguda é também um dos maiores fatores associados à progressão da DRC. Quanto mais insulto eu tiver no meu parênquima renal, mais chance de eu ter cicatrizes renais. Então, após um insulto agudo, a gente sabe que esse insulto pode ser não relevante e a recuperação pode ser total. Um insulto pode ser clinicamente relevante com uma recuperação total desse rim, mas pode ser que eu tenha um insulto tão grave que a minha recuperação não vai ser mais total. Ou que em cima de um insulto eu tenha outros insultos e a gente sabe que a recuperação daquele meu parênquima já não vai ser tão mais eficiente. Então, lembrar que a lesão renal aguda também é um fator de progressão para a DRC. A gente ainda não sabe onde é que está esse elo de conexão entre a lesão renal aguda e a doença renal crônica, mas episódios repetidos de lesão renal aguda levam à doença renal crônica, independente de qualquer outros episódios, outros fatores que a gente tem associado. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem toda essa gama de fatores de risco associados à DRC, e agora eu vou tentar ver, dentre todos esses fatores de risco, quais aqueles que a gente tem impacto no tratamento, ou seja, que algum tipo de intervenção que a gente possa fazer tem
pode se traduzir em redução de progressão. Dieta, né? Será que a baixa ingesta proteica e de sal e o controle da obesidade, num daqueles fatores, tem na literatura alguma resposta presente? Sim, tem. Eu encontrei essa meta-análise da Cochrane de junho de 2020, faltou um zero ali, no 2021, o 1 ficou aqui embaixo, de 1 de 2021, que ao se comparar vários tipos de dieta, sendo que aqui é uma coorte muito misturada de pacientes com doença renal crônica e também pós-transplante, ele não encontrou impacto da ingesta de sal, ou seja, você ter ingesta de sal alta ou baixa, né, baixa ou alta, não teve impacto em progressão da taxa de filtração glomerular, tá? Então a gente não conseguiu essa evidência. Não quer dizer que a gente vai estimular a ingesta de sal. O que eu quero dizer só é que a gente não conseguiu ainda essa evidência em progressão. Tá? Em restrição proteica, né? Em restrição proteica. Será que restrição proteica a gente já tem essa evidência? Nessa revisão sistemática com a meta-análise de 19 estudos, 2.500 pacientes, com follow-up aqui de 6 meses a 3 anos, o endpoint era progressão, tá? E o que é que a gente encontra? A gente encontra, sim, que levando a análise dos estudos, a gente vê que há um benefício da baixa ingesta proteica em interromper a progressão da doença renal crônica, ok? Seguindo, a restrição proteica com o uso de cetoanálogos. Cetoanálogos, só para vocês saberem, são aminoácidos de alto valor biológico e que você pode incorporar na dieta desse paciente. Então, nesse estudo aqui, utilizando cetoanálogos com uma dieta vegetariana, a coorte comparou, na verdade, o uso de cetoanálogos com proteína vegetal versus baixa ingesta proteica. E ele viu que nesse braço, realmente, a progressão, todos com um endpoint, sempre tinha que visar, tinha que objetivar a redução da progressão da doença renal. Aqui ele objetivou aumento de 50% ou DRC terminal. A gente vê que o braço que utiliza o cetoácido com a dieta vegetal foi capaz de reduzir a progressão da DRC. Nesse estudo aqui, avaliando agora controle de obesidade, eu encontrei outra revisão, outra meta-análise da Cochrane, e que a gente identificou, aqui controle da obesidade com mudanças de intervenções dietéticas ou mudanças do estilo de vida. Aqui é a prática de atividade física. Infelizmente, nos poucos estudos que a gente tinha, mudanças ou intervenções na dieta, visando controlar a obesidade e progressão da DRC, a gente tem um benefício maior das medidas gerais do que medidas específicas, mas para atividade física, embora com muito poucos estudos, né, a gente ainda fica com uma evidência muito pobre, né, de que essa intervenção para o controle do peso vai realmente evitar a progressão da DRC. Tá? Aqui só tinha um estudo nessa meta-análise da Cochrane de 2021, só tinha um estudo que tinha avaliado cirurgia bariátrica em paciente com DRC, para a gente avaliar se a cirurgia bariátrica, objetivando o controle do peso, iria impactar em reduzir a progressão da DRC. E, infelizmente, a gente, nesse único estudo, não tem como a gente avaliar. A evidência ainda é muito pequena. Tá? Anemia. Anemia, a gente tem um grande trial que foi publicado em 2009, que é o TREAT, o estudo do TREAT, em que ele objetivou comparar um grupo de pacientes diabéticos em DRC conservador, tudo é DRC conservador, hein, pessoal? Ele comparou um grupo objetivando chegar na hemoglobina de 13 e o outro ficar entre 9 e 11. E o endpoint era mortalidade geral, evento cardiovascular ou DRC terminal. Tá? E o que foi que a gente viu? Que utilizando um estimulador da eritropoiese, que era a darbopoetina, a gente não teve impacto em progressão. Tá? A darbopoetina, apesar de controlar
a hemoglobina, isso não se traduziu em menor progressão para a DRC terminal. E além disso tudo, a gente teve um maior número de AVC, né? Maior prevalência de AVC, incidência de AVC, na verdade, no grupo que estava em uso da darbepoetina, que é um estimulador da eritropoiese, muito parecido com a eritropoetina. O que muda só é a frequência de administração. Já nessa meta-análise, utilizando agentes estimuladores da eritropoiese, publicada em 2017, com quase 8.000 pacientes cujo endpoint era a DRCT, a gente também não consegue lembrar que aqui ele tentou dividir os estudos que utilizaram os estimuladores da eritropoiese, mas que não usaram no controle, porque a maioria dos estudos, o grupo controle acaba utilizando também um pouco, então acaba misturando um pouco esses pacientes, porque abaixo de hemoglobina de 9, não seria ético você deixar um paciente no estudo sem utilizar um estimulador da eritropoiese. Tá? E a gente também ainda não consegue evidência que favoreça o uso dos estimuladores da eritropoiese para o controle da anemia, objetivando o controle da DRC, progressão da DRC. Tá? Aqui a gente não está falando de correção de anemia, porque correção de anemia eu tenho uma evidência que é bom, mas que isso vai impactar na progressão da DRC. E esse outro estudo de maio, também, publicado no CEJAS, em maio de 2020, que é um estudo PREDICT, um estudo multicêntrico, randomizado, aberto, né, utilizando pacientes com doença renal crônica já bem avançada, aqui um estágio 4, não diabéticos, que objetivou também um nível mais alto de hemoglobina entre 11 e 13, ou manter entre 9 e 11, e também não conseguiu evidência de que isso possa impactar em evento cardiovascular, tá certo? Que não houve redução de evento cardiovascular, e o outcome primário, que era justamente iniciar diálise, DRCT, né? Ou seja, clearance menor do que 6, precisar de transplante, iniciar diálise ou uma redução de 50% do clearance. Então, hoje em dia a gente sabe que se você precisa corrigir a anemia, você vai corrigir a anemia objetivando manter nesses níveis entre 9 e 11 de hemoglobina, mas não objetivando a redução da progressão da DRC. Hipertensão, diabetes e proteinúria. Talvez esse aqui seja o mais amplo de todos. Com relação ao controle da hipertensão, sempre houve muita discussão entre um controle mais intensivo e um controle menos intensivo, né? E a gente tem dois grandes estudos aí publicados, o ACCORD e o SPRINT, que trouxeram para a gente, alguns às vezes com alguns resultados um pouco mais conflitantes. O ACCORD não sugeria um controle mais tão intensivo, o SPRINT já veio trazendo um controle mais intensivo, e a gente ainda naquela população DRC ainda um pouco, vamos dizer assim, reticente nesse controle tão intensivo, porque a gente também não quer um controle tão intensivo, que a gente sabe que episódios de hipotensão podem favorecer isquemias renais, né? E nesse estudo, publicado no JAMA, na verdade, uma revisão sistemática com a meta-análise, com 9 estudos, 8.000 pacientes com follow-up de 3 anos, o objetivo era comparar 13 por 8 ou 14 por 9, né? E, na verdade, a gente também não tem essa resposta para me dizer que aqueles pacientes com DRC eu devo objetivar 13 por 8 ou 14 por 9, né? Abaixo de 14 por 9 eu sei que eu tenho que manter para evitar a progressão da DRC. Então é só isso que eu tenho de evidência, que eu devo objetivar manter 14 por 9. Né? Talvez para outros eventos cardiovasculares vocês já tenham uma evidência maior de que eu tenho que obter, ou também ficam ainda naquela dúvida. Essa publicação do JAMA é também uma meta-análise de 30 estudos com 16.000 pacientes. Aí ele já foi um pouco mais tranquilo, né? Ele objetivava tratar ativamente a PA versus não tratar ou tratar de forma inadequada. E aí, nesta coorte, a gente consegue uma evidência de que tente tratar, pelo menos, seja mais ativo no tratamento da pressão arterial do seu paciente quando você for objetivar não progredir a DRC.
Nessa outra meta-análise, tá, publicada também com quase 65 mil pacientes, a gente vê que já traz para a gente a evidência quando o endpoint era DRCT, um MACE, né, um evento cardiovascular maior, ou mortalidade. Tentar controlar a hipertensão e proteinúria utilizando BRA e ECA, sim. Quando você utiliza BRA e ECA, você ao mesmo tempo está controlando hipertensão, proteinúria e estará também controlando a progressão da DRC, tá certo? A gente vê, é um gráfico, uma forma diferente só de mostrar as evidências. Aqui, só não sei se vocês estão vendo, aqui está inibidores de enzima conversora, aqui estão os bloqueadores de receptores de angiotensina, e a gente tem já bons estudos, quanto mais grossa é a linha, maior é a evidência, tá? A gente tem sim já evidência de que BRA e ECA, quando você objetiva controlar a hipertensão e proteinúria, também impactam na progressão. Nessa revisão do Cochrane, a pergunta era, será que vale a pena eu adicionar um antagonista da aldosterona já no paciente usando BRA ou IECA, né, utilizando o inibidor do sistema angiotensina aldosterona? Então foi controle da hipertensão. Vale a pena associar BRA e IECA e mais um antagonista dos receptores mineralocorticoides, objetivando evitar a progressão da DRC? Não. Eu não tenho evidência na literatura de que vale a pena, para o meu controle da hipertensão, eu objetivar o controle da DRC. Não quer dizer, mais uma vez, minha gente, que se a gente estiver diante de um paciente com uma insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, né, o paciente que se beneficie disso para controle de sintomas ou até controle de internamento e de eventos no futuro, que a gente já tem nessa população com IC de fração de ejeção reduzida. E aqui começam os trials, né, que desde julho de 2016 são os trials que tiveram grande impacto nos pacientes com DRC avançada, né, uma DRC já moderada a avançada, que são o uso dos inibidores da SGLT2, né, do cotransportador sódio-glicose no túbulo proximal. Então, são pacientes, são coortes que vieram a partir de julho de 2016, esse foi um dos primeiros estudos, o EMPA-REG, tá, que utilizou pacientes diabéticos, que estudou pacientes diabéticos, uma DRC estágio 1 e 3, 4 mil pacientes, tinha um endpoint composto de aparecer microalbuminúria ou progredir a nefropatia. O que é progredir para a nefropatia? É o paciente migrar de micro para macro ou ir para uma DRC avançada. Tá? E a gente vê pela primeira vez uma droga implicada no que inicialmente o objetivo era o controle glicêmico, trazer um impacto tão importante em progressão de DRC e controle de proteinúria. Tá? Em seguida, no Cejasne, a gente vê também que o benefício da empaglifosina aqui nessa publicação do Cejasne de 2020, tanto o impacto no diabetes, na DRC e na proteinúria, também impacto em qualquer que seja a estratificação de risco que a gente tinha, que eu apresentei naquela tabela. Então, não importando, claro que os estudos com os pacientes de alto risco são os que têm os Ns menores, tá? Mas aqueles pacientes baixo risco, moderado risco, alto risco e muito alto risco, é aquela classificação que a gente tem do CADIGO, né? Entre DRC e albuminúria. Então, o impacto, ou seja, o benefício dos ISGLT2 chegam também independente do estágio da DRC, embora a gente saiba que o N nos estágios mais avançados ainda é pequeno. Depois, em seguida, vem a canaglifosina, que é uma outra droga também, um estudo muito parecido, publicado aí no Lancet. 15 mil pacientes, já em uso de inibidores do sistema renina-angiotensina, eles já estavam com IECA ou BRA. Aqui já era uma coorte de diabéticos com alto risco cardiovascular, já tinha uma doença aterosclerótica ou acima de 50 anos, com 2 fatores de risco, diabéticos, e a gente vê também impacto da canaglifosina em reduzir a progressão e também reduzir microalbuminúria e macroalbuminúria nesses pacientes. A canaglifosina, que vem o estudo Credence, que é um pouco diferente do estudo anterior, que era o Canvas, que estudou mais pacientes com alto risco de doença cardiovascular. O Credence, ele vem mais como um paciente com uma nefropatia mesmo, né? Então ele pegou pacientes que já tinham
uma proteinúria, uma macroproteinúria, e ele foi ver se esses pacientes progrediam menos também para uma doença renal terminal ou morte renal, que é uma mortalidade associada à doença renal. E mais uma vez, de novo, a gente tem um impacto importante na canaglifosina em evitar essa doença renal terminal e na mortalidade renal. O Credence, agora, o Credence, né, a população do Credence também é avaliada. Como é que eu fui pegar aqui? Eu acho, assim, aqui é justamente isso também, essa mesma população em que ele pegou com uma proteinúria muito mais elevada ainda do que aquele Credence original. Ele pegou pacientes com proteinúria menor do que 1000, acima de 1 grama e maior do que 3 gramas. E ele vê também ainda o benefício do uso da droga, mesmo em pacientes com proteinúrias bem elevadas, tá? E por último vem a dapaglifosina, né, o DAPA-CKD, que foi um estudo também que mostra o benefício no controle da proteinúria, e o diferencial do DAPA-CKD é que agora ele não só estudou pacientes diabéticos, mas também eles trazem pacientes com e sem diabetes, né? Uma coorte de pacientes com a DRC estágio 4, né, 3 e 4, com microalbuminúria, e o endpoint também era duplicar a creatinina ou a DRC terminal ou mortalidade renal, e a dapaglifosina também mostrou para a gente esse benefício de evitar a progressão da DRC e também o controle de proteinúria, agora numa população diabética e não diabética. Certo? Essa outra publicação aqui do DAPA-CKD também, que quando esses estudos começam, o primeiro já fica até difícil da gente encontrar a primeira publicação, né? Se você colocar hoje em dia para procurar o sprint, você não consegue mais encontrar. Onde está o sprint? O sprint se perdeu no etéreo. Você não consegue. Está na sua pasta. Pronto. A gente não consegue mais encontrar o estudo original. A gente sai catando. Já tem tantas análises pós-hoc depois, né? E, bom, esse aqui é um outro estudo também publicado no Lancet do DAPA-CKD, uma outra análise, mostrando realmente o impacto em reduzir quase 30% a proteinúria desses pacientes. Independente de sendo diabéticos, o impacto é maior na redução da proteinúria do que nos não diabéticos. Mas mesmo assim, uma redução importante da proteinúria para esses pacientes, né? Sendo diabéticos ou não. E, por último, no final de 2020, a gente tem uma nova droga, que é a finerenona. Ele é um antagonista não esteroidal do receptor mineralocorticoide da aldosterona. É um pouco diferente da aldosterona, um pouco diferente da eplerenona, que são esteroidais. Embora a eplerenona seja um pouco mais específico, a finerenona ele traz a especificidade sem ser esteroidal, o que traz um benefício principalmente de sintomas extra, que a gente não quer, né? Extra, vamos dizer assim, extra-renal, extra-sistema cardiovascular, né? Principalmente ginecomastia. E é o estudo Fidelio, que foi publicado no New England no final de 2020, com pacientes diabéticos, também com microalbuminúria, já com a DRC estágio 3 e 4, tinha um grupo com esse perfil e um outro grupo com uma macroalbuminúria, e o endpoint era dobrar a creatinina, DRC terminal ou mortalidade renal, e também a gente conseguiu com a finerenona com uma intensidade um pouco menor do que os inibidores de SGLT2, mas a gente tem aqui, ó, uma redução da proteinúria nesse gráfico aqui, com os pacientes utilizando finerenona. A gente tem um endpoint primário que favorece a finerenona para o controle de progressão, com uma intensidade um pouco menor do que os inibidores de SGLT2, tá? Quando a gente vai avaliar só insuficiência renal, né, DRC terminal, realmente o poder disso diminui um pouco, mas ainda tem esse benefício. No entanto, a gente tem que só tomar cuidado dessa droga com os nossos pacientes com DRC já, que é o risco de hipercalemia. Essa é a última publicação que tem do Fidelio. Na verdade, aqui é uma junção do Fidelio com o Figaro, né? O Figaro avaliou mais endpoints cardíacos.
e o Fidelio avaliou endpoints renais. Quando eles juntaram as duas populações, que chega a quase, acho que se não me engano, quase 12 mil pacientes, né? Cadê? Aqui, 12 mil pacientes, né? 6 mil que vieram no braço finerenona e 6 mil no braço placebo, a gente vê realmente que até o benefício do endpoint primário, que é o endpoint renal, que é DRCT e morte renal, melhorou um pouco o hazard ratio, ou seja, né, a proteção para a progressão dessa doença renal e também para iniciar diálise. Coisa que eles não tinham obtido tanto um impacto tão grande no Fidelio quando eles juntaram as duas coortes. Eles conseguiram com o Fidelity, né, que é o trial que juntou as duas coortes. Para dislipidemia, eu encontrei essa revisão meta-análise da Cochrane já um pouco mais antiga, de 2014, tá? Em que a gente não consegue obter ainda um impacto de tratar a dislipidemia e você vê isso se traduzir em redução de progressão, tá? E esse outro estudo aqui, que também é uma meta-análise de 23 estudos, quase 40 mil pacientes, que também a gente não consegue o endpoint de progressão de impacto em reduzir a progressão para DRC com o uso de estatinas. Com relação ao fósforo, eu trouxe essa meta-análise Cochrane também um pouco mais antiga. Vocês vejam que 104 estudos, a gente só consegue juntar 13 mil pacientes em DRC conservador, mas quando a gente vai para o DRC conservador mesmo, só o que a gente tem são 1.500 pacientes. Então, a gente falta ainda muito estudo que traga para a gente realmente essa informação de que pode haver impacto da fosfatemia na progressão da DRC. Né? E na acidose metabólica, para minha surpresa, que eu não conhecia essa revisão e essa meta-análise do renal failure desse ano já, mostra um impacto, sim, em reduzir o aumento de 50% da creatinina, ou dobrar a creatinina ou DRC terminal. A gente tem um impacto em se utilizar drogas alcalinizantes, vamos dizer assim, que tentem controlar a acidose metabólica no paciente DRC, objetivando, né, a progressão da DRC. Então, só para resumir, o que a gente tem de evidências positivas para o controle da progressão da DRC? Na dieta, reduza a ingesta proteica, introduza a proteína vegetal, quando possível, utilizar os cetoanálogos, sabendo, infelizmente, do preço que é muito caro. Para o controle da hipertensão, objetive sempre tratar, use sempre IECA e BRA. A gente viu que adicionar mineralocorticoide nessa nossa população com esse objetivo, a gente ainda não tem essa evidência. E se eu estou diante de um paciente diabético, com DRC até estágio 4 inicial, com micro ou macroalbuminúria, eu posso utilizar os inibidores do SGLT2, Empacana ou DAPA, os inibidores dos receptores da aldosterona, a finerenona. E se eu estou diante de um paciente DRC com proteinúria, sem DM, eu já começo a ter um pouco de evidência com a dapaglifosina, por conta do estudo DAPA-CKD. Lembrar que uma parte da coorte do DAPA-CKD tinha glomerulopatia, e já começam a vir uns estudos com nefropatia por IgA, com GESF, mostrando já, sinalizando já um pequeno início de uma evidência, e para acidose metabólica, o uso de soluções alcalinizantes, objetivando reduzir a progressão da DRC. Chamo a atenção de vocês para o Dia Mundial do Rim. Toda segunda e quinta-feira do mês de março, no ano, se comemora o Dia Mundial do Rim. Aqui foi é uma iniciativa das sociedades internacionais e da nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia, e esse ano o tema foi educar a nossa população sobre a doença renal e garantir a saúde renal para todos, ou seja, garantir com a sociedade civil e com os governos a acessibilidade de todo paciente que tenha DRC e que ele possa ser tratado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que é tão importante para esse paciente. Pronto. Eu passei do meu tempo, não foi, professor? Está dispensada, acho que não
Foi muito pequenininho. Obrigado. Muito boa apresentação, excelente apresentação da professora Carolina. E passaria para questões da plateia, algum comentário. Tem aqui o professor Antônio Raimundo também, outro nefrologista, professor. Você quer... É um assunto que você podia falar só, né, Carol, de um grupo específico de droga, mas foi bom que a gente fez uma revisão da literatura, que Carol fez uma revisão da literatura, mostrando realmente onde nós devemos focar, né, na prevenção da doença renal. Até porque, como tem estudantes, como ela falou, por exemplo, tratar a anemia do renal crônico não melhora, não retarda a progressão, mas melhora enormemente a qualidade de vida. Medidas simples, como por exemplo, usar o bicarbonato de sódio, sim, remédio, coisa que se compra na farmácia, o pozinho reduz progressão de doença renal. E ela fez uma revisão ampla, né, dessas drogas. Na penúltima quarta-feira, não foi, Marcos, a gente apresentou algo sobre a finerenona, uma visão crítica também, né, trouxemos uma convidada aí, e 2 dias, na outra sessão, Maria Helena também fez uma bela de uma sessão sobre a questão da dieta, Carol, foi uma boa sessão, né, que nós fizemos. Então, eu achei uma boa oportunidade. Eu continuo, Antônio Alberto, lamentando que a gente tenha tão poucos estudantes e residentes nas sessões da sexta-feira, né? Que o professor faz um esforço muito grande e às vezes a gente não vê os residentes nem os alunos. Muito bem, mais alguma questão? Fazer só um comentário. Diga, Marco. Não, por favor. O Fidelity, né? Pegou um período em que metade aí do estudo final começou a se usar também os inibidores da SGLT2, né? Então acho que hoje a gente tem como evidência bem clara o BRA e o da ECA na progressão de doença renal e os benefícios secundários que também agregam ainda um valor enorme. Tem a questão do bloqueio da aldosterona, e aí e temos agora SGLT2. Aí eu tenho um paciente com doença renal crônica, e aí eu coloco as 3 drogas juntas para prevenir progressão, até onde vai o limite, até onde esses benefícios vão se somando. A gente não tem ainda essas respostas, mas é uma coisa que já preocupa o clínico. Aí eu queria ver o que é que você acha. Eu tenho um paciente com a doença renal crônica não diabética, em que é uma doença renal crônica proteinúrica, e aí eu devo entrar com BRA, ninguém discute, a gente, se possível, usar o bloqueio da aldosterona, e agora o SGLT2. E redução, você não acha que vale a pena, às vezes, uma tentativa de redução de proteinúria? Eu estou aqui provocando. Ainda tem respostas aí que a gente não tem claramente. Sim. Porque ainda na questão do triplo bloqueio, né? Tá? E aí, cada dia que passa, a gente vai vendo essas novas drogas atuando na progressão. Eu acho isso importante, eu acho que tem que... Agora, o que a gente precisa ainda ver é até onde a gente vai, na hora de manejar
o paciente as devidas combinações e até onde a gente pode, não sei se você está entendendo Quando a gente pega um paciente, né, diabético, que às vezes pode ter até de autonomia, a gente vai utilizar esse paciente, ele vai utilizar um grau IEC, a gente vai utilizar um inibidor de receptor da aldosterona e a gente vai utilizar um ISGLT2. Muitas vezes esse paciente ainda precisa usar um outro diurético, né? Então você está tendo que um manejo desse paciente. É tão trágico esse paciente, né? Ele usa tantas drogas também, que ao mesmo tempo são tão boas para se evitar a progressão, para se evitar evento cardiovascular, mas ao mesmo tempo o paciente se torna trágico, porque qualquer coisa às vezes que acontece com ele, se ele vomitar, tiver uma diarreia, né? Ele descompensa rapidamente com tudo isso, com o uso dessas drogas, né? Eu acho que é isso que você quer. Sim, de evento cardiovascular. Entendi. Eu acho que a grande pergunta... Se ele chegar lá, é um sobrevivente, eles conseguiram tratar ele bem o suficiente para que ele morresse antes. O principal fator de risco do paciente que tem depressão crônica até morrer antes de chegar de água, é que a gente vê um verdadeiro... como é aquele gelo? Iceberg. Aquele gelo. Uma grande base, porque esses pacientes a gente mostra isso muito bem. Eu acho que a grande pergunta é assim, eu diante de um paciente com diabetes tipo 2, entendeu? Diante de um paciente com diabetes com microalbuminúria ou com macroalbuminúria que seja, é mais importante eu querer objetivar, evitar evento cardiovascular ou DRCT? O DRC terminal. É claro que as drogas que fazem os dois papéis já estão cada vez mais imbricadas, né? Mas eu devo mais objetivar um ou outro, visto que tem muito mais chance do meu paciente não chegar em DRCT. Ele vai ficar no meio do caminho, porque ele vai falecer de um AVC ou de um IAM. Né? Eu concordo com você. Tá. Eu ainda concordo que objetivar tratar evento cardiovascular ainda deve ser o nosso maior ímpeto, mais do que deve ser. Eu acho que sim, porque o cidadão fica no meio do caminho. O que você acha da polipila? Exatamente. A polipila vai ser necessária. A polipila vai ser necessária. Quem é que hoje em dia, diante de um paciente desse, não vai introduzir essas drogas? Muito bem, está ótima a discussão. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Quando você colocou a prevalência de doença renal crônica, eu acho interessante colocar os dados do estudo ELSA. O Marco Antônio, inclusive, está estudando agora com o estudo brasileiro, por exemplo, na coorte do ELSA, né? Quase em torno de 15 mil pessoas, né? De universidades, instituições universitárias. Você pegando proteína, relação proteína, creatinina e taxa de filtração glomerular, fica em torno de 9% a prevalência do renal crônico, mas com a grande variação se você pega subgrupos. Se você pergunta, por exemplo, os pretos têm em torno de mais de 11%. E também é um grupo menor, mas os indivíduos que se autodeclaram de etnia indígena também é muito alto. Mais de 15%. Então, acho que é importante, exatamente. Mas é uma população menor de indivíduos autodeclarados, né? Mas eles... Está aqui. Inclusive, eu sou autor também. Ok. Mas só vai entrar ali dentro, só vai entrar na sua relação ali, que está ótimo aqui, mas esse aqui merece também entrar. E essa população, inclusive, população que está em universidades, né, e um instituto de pesquisa também, que é a Fiocruz também, né? Então, o Marco ele está olhando agora a doença renal crônica como fator de risco para a mortalidade, mas olhando interações com os fatores, inclusive, predominantemente
predominantemente interações com a raça, com a questão racial. Ele está começando a estudar agora, mas já tem dados interessantes. Você quer comentar alguma coisa, Marco? Ele vai inclusive fazer uma apresentação na próxima semana, no próprio ELSA que ele vai fazer uma apresentação. Os dados dele são bem preliminares ainda. Então você não se arrisca em querer comentar nada agora, apenas vai deixar que você que vem dados interessantes e tal. Bom, então ainda tem um pouquinho só de tempo. Não, agora não. Ricardo, mais eu acho ótimo. Certo. Ricardo, você tem que ter uma pergunta. Relacionado ao proteína, essa proteína. Eu coloquei isso porque a gente paciente mais velho, que sofreu uma AVC no final da vida, e até que ele tem essa proteína, que é a oportunidade, seria até estimulado, diria, tem que ter mais proteína. Mas eu falo sério, isso com história renal. Sim, claro. Na hora que a gente está diante de um paciente, é claro que a faixa etária, né, e, vamos dizer, a estrutura física daquele paciente, né, que vai ser avaliado por uma nutricionista, né, que a gente tem nutricionistas hoje em dia já especialistas, e a adequação dessa dieta, né, com a restrição proteica, né, você está me falando, eu só vejo um idoso frágil e tal, né, como é que eu vou restringir ainda a proteína, né, nesse idoso que já tem uma aceitação tão baixa? É claro que tudo isso tem que ser avaliado por uma nutricionista especialista, entendeu? E muito bem acompanhado depois, porque é claro que a restrição proteica está muito próxima da desnutrição também, né? Eu posso induzir uma desnutrição muito importante no meu paciente. E é por isso que a gente precisa desse acompanhamento específico, né? Não sei se foi isso que você... Ok, só um comentário talvez final, que é do horário. Tem toda essa preocupação com a doença cardiovascular, que os pacientes morrem antes de chegar à fase terminal da doença renal, mas tem esse percentual menor que a gente realmente tem que cuidar dele, quer dizer, esse percentual menor que vai realmente para a diálise. Então tem esse aspecto da transição da doença renal crônica pré-diálise para a entrada na diálise, né? Talvez a gente fique realmente pensando em algumas coisas que não tenham grande efeito, por exemplo, em progressão, mas por exemplo, pode ter efeito em doença cardiovascular, ou pode ter efeito na qualidade de vida dos indivíduos, e quando ele entra em diálise, você pode ter repercussões de alguns problemas que não foram adequadamente controlados. Por exemplo, você pode ter talvez mais repercussão no metabolismo de cálcio e fósforo, por exemplo. Você mostrou que quelante não tem muita relação com progressão, mas tem uma relação importante com eventos cardiovasculares no paciente em diálise. Então, o quanto realmente esse controle, pois é, esse controle que já inicia na fase pré-dialítica, ele pode ter uma interferência importante na fase já dialítica do paciente, né? Foi bem colocado, alguns fatores não estão em progressão, mas eles são muito importantes do ponto de vista... Pois é, por exemplo, a hemoglobina, Tony Raimundo tem chamado a atenção da importância realmente em qualidade de vida, né? Que é uma das coisas... Pois é. Que a gente dá um grande valor à qualidade de vida do paciente de diálise crônica. Quer dizer, né, se é uma das coisas que a gente pode fazer realmente é melhorar a qualidade de vida do indivíduo para viver mais tempo. Lembre vocês que a doença renal crônica é uma situação que você não tem outras doenças, que você prolonga a vida do indivíduo por diálise. Né? Quer dizer, tem um transplante que tem para várias áreas, mas diálise é uma coisa da nefrologia, né? E você pode ser um indivíduo que antes morria, né? Aqui nesse ponto você pode dar anos para ele, a gente quer dar esses anos com qualidade de vida, então realmente é muito importante, né? Tudo bem. Pessoal, compareço sempre aqui às sextas-feiras, sempre tem atividade na sexta-feira, e na segunda sexta-feira da semana, segunda sexta-feira do mês, essa é mais voltada realmente para essas práticas e evidências, né? Essa aí eu coordeno, mas para bem em todas, o professor Adriano está sempre aqui nas sextas-feiras, em vários... Então, esteja aqui. Parabéns e palmas aqui, foi excelente
na apresentação. Carol, muito bom, viu? Excelente você. Não se preocupe não, que a gente vai já temos para você vir aqui outras vezes.